Angústia. Anton Tchekov, 1886. Anoitece. A neve graúda e úmida gira preguiçosamente ao redor dos lampiões recém-acesos e deita-se em placas macias e finas nos telhados, nos lombos dos cavalos, nos ombros, nos gorros. O cocheiro Iona Potapov está todo branco como um fantasma. Está sentado na boleia, curvado, tão curvado quanto é possível curvar-se um corpo vivo, e não se mexe. Se toda uma avalanche se despencasse sobre ele, nem assim, ao que parece, ele acharia necessário sacudir a neve. A sua éguazinha também está branca e imóvel. Pela sua imobilidade, suas formas angulosas e as pernas retas como paus, até de perto ela parece um cavalinho de pão de mel de um copeque. Ao que tudo indica, ela está mergulhada em meditações. Quem foi arrancado do arado das costumeiras paisagens cinzentas e atirado aqui, neste atoleiro cheio de luzes monstruosas, zoeira incessante e gente apressada, este não pode deixar de meditar. Iona e sua éguazinha não se movem do lugar já faz muito tempo. Saíram do pátio ainda antes do almoço, porém não fizeram nenhuma corrida. Mas eis que a sombra da noite desce sobre a cidade. A luz pálida dos lampiões cede lugar à cor viva e o bulício das ruas torna-se mais ruidoso. Cocheiro! Para a Viborskaia! Ouve Iona. Cocheiro! Iona estremece e, através dos cílios grudados pela neve, vê um militar de capote e capuz. Para a Viborskaia! Repete o militar. Mas tu estás dormindo, hein? Para a Viborskaia! Em sinal de assentimento, Iona puxa as rédeas, em consequência do que placas de neve caem dos seus ombros e do lombo do cavalo. O militar toma assento no trenó. O cocheiro estala os lábios, estica o pescoço à maneira de um cisne, soergue-se e, mais por hábito que por necessidade, brande o chicote. A éguazinha também estica o pescoço, arqueia as pernas magras e, insegura, põe-se em movimento. Por onde te metes, lobisomem? Ouve Iona assim que sai gritar de dentro da massa escura que balança para diante e para trás. Aonde te carrega o diabo? Para a direita! Não sabes dirigir? Aguenta à direita! Ralha o militar. Um cocheiro de carruagem particular pragueja ao cruzar, e um transeunte que atravessara a rua correndo e batera com o ombro no focinho da égua olha furioso e sacode a neve da manga. Iona se contorce na boleia como se estivesse sentado em alfinetes, joga os cotovelos para os lados e seus olhos correm como possessos, como se ele não compreendesse quem é e por que está aqui. Como todos são canalhas, zomba o militar. Só procuram abalroar-te ou se jogar debaixo do teu cavalo. É que estão todos de conluio contra ti. Iona olha para trás, para o passageiro, e move os lábios. Vê-se que quer dizer alguma coisa, mas da sua garganta não sai nada, a não ser um som gutural. O que é? Pergunta o militar. Iona torce a boca num sorriso, força a garganta e rouqueja. É que, patrão, o meu filho se finou esta semana. E de que foi que ele morreu? Iona volta-se de corpo inteiro para o passageiro e fala. E quem sabe lá? Vai ver, foi a febre. Ficou 3 dias no hospital e se finou. É a vontade de Deus. Vira, demônio! Soa na escuridão. Estás tonto ou quê, cachorro velho? Toca para frente! O cocheiro torna a esticar o pescoço, a soerguer-se, brandindo o chicote com graça pesada.
Depois, por várias vezes, ele se volta para o passageiro, mas este fechou os olhos e, pelo visto, não está disposto a escutar. Deixando-o na Viborskaia, Iona para diante de um botequim, dobra-se na boleia e torna a ficar imóvel. De novo, a neve úmida tinge de branco a ele e a sua égua. Passa uma hora, outra, pelo passeio pisando ruidosamente com as galochas e altercando, passam 3 rapazes. 2 deles são altos e magros, o terceiro é baixo e corcunda. Cocheiro, para a ponte policial, grita o corcunda com voz de tremolo. Nós 3, por 20 copeques. Iona puxa as rédeas e estala os lábios. 20 copeques não é preço justo, mas ele não está para pensar em preço. 1 rublo ou 5 copeques, para ele dá na mesma agora. Haja passageiros. Os moços aos empurrões e palavrões vêm para o trenó e sobem no assento, todos ao mesmo tempo. Começa a discussão do problema. Quais os 2 que irão sentados e qual o terceiro que irá de pé? Após longos debates, bate-boca e acusações, eles chegam à decisão de que deve viajar de pé o corcunda, por ser o menor. Anda, toca! Range o corcunda, firmando-se e bafejando na nuca de Iona. Descansa o cavalo. Mas que gorro teu, hein, mano? Pior não se acha em toda Petersburgo. Gargalha Iona. É o que é. Anda, tu aí, é o que é. Toca pra frente. É assim que vais andar o caminho inteiro? E que tal um pescoção? A cabeça me estala, diz um dos compridos. Ontem na casa dos Dukmasov, nós 2, o Vasca e eu, limpamos 4 garrafas de conhaque. Não entendo por que mentir, enfesa o outro comprido. Mentes que nem um animal? Que Deus me castigue se não é verdade. É tão verdade quanto um piolho torcer. Ri Iona. Os senhores alegres. Ai, que os diabos te carreguem, indigna-se o corcunda. Vais andar, carcaça velha, ou não? Isto é maneira de dirigir? Chicote nela! Upa, diabo, upa, dá-lhe rijo! Iona sente atrás das costas o corpo irrequieto e a vibração da voz do corcunda. Ouve os insultos que lhe são dirigidos, vê a gente e o aperto da solidão pouco a pouco começa a afrouxar no seu peito. O corcunda continua a imprecar até que engasga num palavrão de 6 andares e desanda a tossir. Os 2 compridos põem-se a conversar sobre uma certa Nadeja Petrovna. Iona olha para eles por cima do ombro. Escolhendo um momento propício, volta-se novamente e balbucia. E eu, esta semana, coisa, finou-se meu filho. Todos vamos nos finar, suspira o corcunda enxugando os lábios depois do acesso de tosse. Anda, toca, toca. Deus meu, palavra que não aguento mais viajar assim. Quando é que nós vamos chegar? Você poderia animá-lo um pouquinho. Na nuca. Estás ouvindo, traste velho? Vou te encher de pescoções. Se a gente começa a fazer cerimônia com a tua laia, acaba andando a pé. Estás ouvindo, dragão Gorin Nietzsche? Ou não te importa o que dizemos? E Iona ouve, mais do que sente, o ruído do pescoção. Ri ele. Que senhores alegres. Benza-os Deus. Cocheiro, és casado? Pergunta um dos compridos. Eu, é? Alegres senhores. Eu agora só tenho uma mulher, a terra úmida. A sepultura é o que é. O filho, este morreu e eu estou vivo. Coisa esquisita. A morte errou de porta. Em vez de vir me buscar, foi ao filho. Iona volta-se para contar como morreu seu filho, mas aí o corcunda suspira aliviado e declara que, graças a Deus, eles já chegaram, finalmente. Tendo recebido os 20 copeques,
Iona finca longamente o olhar no encalço dos farristas que desaparecem num portão escuro. Outra vez ele está só e outra vez o silêncio cai sobre ele. A angústia, que amainara um pouco, surge de novo e oprime o peito com força maior ainda. Os olhos de Iona correm aflitos e martirizados pelas turbas que se agitam de ambos os lados da rua. Não haverá no meio dessas milhares de pessoas ao menos uma que quisesse ouvi-lo? Mas as turbas correm, sem notá-lo, nem a ele nem a sua angústia. Angústia enorme, que não conhece limites. Se estourasse o peito de Iona e a angústia se derramasse, ela inundaria, parece, o mundo inteiro. E, no entanto, ela é invisível. Ela conseguiu aninhar-se numa casca tão ínfima que não se pode enxergá-la nem com a lanterna à luz do sol. Iona vê um zelador de prédio com um saco na mão e decide falar com ele. Mano, que horas serão? Pergunta ele. Passa das 9. E por que ficas parado aqui? Vai andando. Iona afasta-se alguns passos, dobra o corpo e entrega-se à angústia. Dirigir-se aos homens ele já considera inútil, mas não passam nem 5 minutos e ele se endireita. Sacode a cabeça como se sentisse uma dor aguda e puxa as rédeas. Ele não aguenta mais. Para casa, pensa ele, para casa. E a éguazinha, como que adivinhando-lhe o pensamento, põe-se a correr a trote miúdo. Cerca de 1h30 depois, Iona já está sentado junto a uma estufa grande e suja. Em cima da estufa, nos bancos, no chão, homens estão roncando. O ar está denso e abafado. Iona olha para os dorminhocos, coça-se e lamenta que voltou para casa tão cedo. Não ganhei nem para a aveia, pensa ele. É por isso que estou aflito. Um homem que entende do seu trabalho, que está de barriga cheia e o cavalo também, este está sempre sossegado. Num dos cantos acorda um cocheiro moço, pigarreia e estende a mão para o balde de água. Deu vontade de beber? Pergunta Iona. De beber, pelo visto. Pois é, bom proveito. Pois eu, mano, morreu meu filho. Soube esta semana no hospital. Que história! Iona olha para ver o efeito que produziram suas palavras, mas não vê nada. O moço puxou a coberta por cima da cabeça e já dorme. O velho suspira e se coça. Assim como o moço tinha vontade de beber, ele tinha vontade de falar. Logo vai fazer 1 semana que o filho morreu e ele ainda não conversou direito com ninguém. É preciso conversar devagar, com calma. É preciso contar como o filho ficou doente, como sofreu, o que disse antes de morrer, como morreu. É preciso descrever o enterro e a viagem ao hospital para buscar a roupa do defunto. Na aldeia ficou uma filha, Anícia. Também dela é preciso falar. Há tanta coisa de que poderia falar agora. O ouvinte deve gemer, suspirar, compadecer-se. Melhor ainda seria falar com mulheres. Elas podem ser burras, mas põem-se a chorar à segunda palavra. Vou ver o cavalo, pensa Iona. Sempre terei tempo para dormir. Dormirei até que chegue. Iona se veste e vai para a cavalariça, onde está a sua égua. Ele pensa na aveia, na palha, no tempo. No filho, quando está sozinho, ele não consegue pensar. Falar com alguém a respeito do filho, isso ele poderia, mas pensar sozinho e imaginá-lo é-lhe insuportável e assustador. Mastigas? Pergunta Iona ao seu cavalo, vendo-lhe os olhos brilhantes. Mastiga, anda, mastiga.
Se não ganhamos para a aveia, comeremos palha. Pois é, já estou velho para este trabalho. O filho é que devia trabalhar e não eu. Aquele sim é que era cocheiro de verdade, se ao menos vivesse. Iona cala-se um pouco, depois continua. Assim é, mana éguinha. Não temos mais Kushma Ionitcha. Foi-se desta para melhor. Pegou e morreu à toa. Agora, imagina tu, por exemplo. Tu tens um potrinho e tu és a mãe desse potrinho. E de repente, imagina, esse mesmo potrinho se despacha desta para melhor. Dá pena ou não dá? A éguazinha mastiga, escuta e esquenta com o seu bafo as mãos do dono. Iona se deixa arrebatar e conta-lhe tudo.